Bom, vamos lá então, retomando aqui, continuar falando de problemas de restrição, né? Os Constraint Satisfaction Problems. E, bom, a gente parou no último vídeo meio que definindo o que era um problema de satisfação de restrições. E a gente estava explicando mais ou menos que existe um modo diferente de resolver esses exercícios ao invés de usar a busca convencional. E aí, primeiro é o seguinte, né? Se a gente for fazer uma busca convencional, vamos só relembrar o exemplo aqui, a gente estava falando de um exemplo aí que seria esse exemplo aqui de colorir o mapa da Oceania. A gente teria um grande problema, porque na hora que a gente fosse colorir isso, né, e analisar qual que seria o melhor caminho, ou o caminho que satisfazesse todas as restrições na busca, é, na busca normal, né, a gente teria aí, né, uma quantidade de nós absurda e seria praticamente inviável fazer isso, né? A gente até poderia reduzir esse problema, né? Porque a propriedade da comutação, que seria é, basicamente falar que a ordem que a gente aplica as cores nos países não importa, mas ainda assim seria um problema muito grande. E aí é por isso que a gente tem um algoritmo aqui, o algoritmo de backtracking, que é basicamente você fazer. É como a gente faz a busca em problemas de satisfação de restrições, e o algoritmo é esse aqui. E eu vou explicar basicamente como ele funciona agora. Então é o seguinte: primeiro você tem que entender, a partir dos valores que você tem, quais são aqueles que têm uma restrição maior. Então, por exemplo, vamos pegar aqui essa região aqui do sul meio central, sul assim da Oceania. Ela faz fronteira com todos os países. Então ela tem muitas restrições. Então, por exemplo, ela tem uma, duas, três, quatro, cinco restrições. Enquanto que esse aqui que a gente pinta de vermelho primeiro, ele tem uma quantidade de restrições menor. Então a gente tem que primeiro anotar quais vão ser essas restrições, né? Qual é a quantidade de restrições que cada região aí do nosso problema tem. São os graus, meio que como se fossem os graus de restrições. Outra coisa que a gente tem que anotar, né? Isso que eu estou falando é o, é o grau heurístico, assim, né? Que está aqui em Variable Selection de Degree Heuristic. Outro valor que a gente tem que anotar são os valores restantes que a gente pode utilizar. O que eu quero dizer com isso? Se um país já está com uma cor, o seu vizinho não pode ter essa cor, o que significa que ele tem que ter, por consequência, uma opção de cores menor para ser utilizada. Então, é outro critério que a gente usa para selecionar os valores que a gente vai aplicar nessa nossa busca, que é o menor valor restante. E aí, como que a gente começa o nosso algoritmo? Né? Você começa analisando, né? Geralmente, você pode definir o critério, mas geralmente você começa analisando pelos valores que você tem menos opções para selecionar e aplica ele. Ou então você pode começar olhando pelas restrições, você começa aplicando um valor naquele que tem mais restrições, naquela região que tem mais restrições, e aí depois você vai desenvolvendo esse algoritmo. E, bom, né, às vezes, né, vai acontecendo que esse, que esse algoritmo ele acabe falhando, né? Às vezes a gente vai acabar falhando. Ou seja, a gente vai começar a fazer um padrão de cores, e esse padrão nem sempre vai levar de primeira a solução correta. E é por isso que a gente tem que executar aqui uma tarefa que chama backtracking. O que é o backtracking? Direto e reto assim. É basicamente você voltar um passo atrás e selecionar outra cor, selecionar outra região para tentar organizar, no caso aqui do nosso exemplo, o mapa de modo que você consiga colorir todas as regiões. Então, por exemplo, se aqui nesse mapa a região verde não pudesse ser verde, a gente trocaria ela por azul. E aí a gente continuaria executando nosso algoritmo, né, baseado aí nas restrições e para ver se a gente consegue colorir. Eu vou ver se eu consigo trazer um algoritmo mais explicadinho, uma visualização melhor, mas é basicamente essa ideia. Então, geralmente a gente olha, né, os graus de restrições,
analisa aquele que tem mais restrições e começa colorindo esse. Aí a gente analisa como que isso vai alterar o nosso domínio, né? Como que isso altera as possibilidades de cores que a gente pode colocar em regiões vizinhas ou em todas as regiões. É o que a gente vai falar depois em inferência. E aí a gente vai nesse processo de olhando os graus de restrição, colocando cores, avaliando, tentando. E aí, se a gente eventualmente chega em algum momento que a gente não consegue mais colorir, a gente faz o backtrack, volta, tenta outra cor, continua a busca e vai fazendo esse processo. Dessa forma, a gente consegue executar de forma muito mais rápida um processo de busca ou solução de um problema, sem passar por toda aquela complexidade que uma busca padrão traz. E acho que para o vídeo de hoje era basicamente isso. O próximo vídeo a gente vai falar sobre inferência, que são as formas que a gente tem para ir solucionando esse problema, né? Basicamente a gente, vou falar melhor, mas é a forma que a gente, após selecionar uma determinada cor para uma região, quais são os algoritmos que a gente pode usar para deixar de considerar as cores dos vizinhos, assim, como que a gente exclui as cores dos vizinhos ou então de todo o nosso campo que a gente pode estar estudando. Mas acho que por hoje é só. Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço e fui.